Oi, gente! Olha eu aqui de novo. Tudo bem com vocês? Mais uma aula, nossa segunda aula aí do nosso sétimo módulo. E hoje o tema é por que evangelizar. Olha isso, gente. Depois daquela aula da semana passada, aula abençoada, que nós falamos sobre a paixão pelas almas, né? Nós vamos agora com a segunda aula. E o que nós vamos entender nessa aula, né? O motivo do nosso propósito como cristão, né? Por que evangelizar? Nós temos uma missão, né? Nós temos uma missão que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, assim, que você possa ser realmente instruído, ministrado nessa aula de uma forma especial. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te adorar, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Deus, nesse momento, nessa aula, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, a nossa vida, a nossa casa, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem entregado para nós. Deus, eu coloco diante do Senhor o desejo, os sonhos, os objetivos dos seus filhos nessa aula, Senhor. Que eles sejam ministrados, que eles recebam algo da parte do Senhor, para que eles continuem, para que eles possam continuar cumprindo, Senhor, o propósito, o teu propósito na vida deles, ó Deus. Que o Senhor continue os abençoando, que o Senhor continue os instruindo, que eles possam frutificar, florescer nesse tempo ainda, Senhor. Que as tuas bênçãos venham cair como bálsamo sobre ele, como chuvas de vitória sobre os seus filhos, ó Pai. Deus, nessa aula que nós falaremos sobre evangelismo, ó Pai, por que evangelizar, Senhor? Nós entendemos um pouco mais, Senhor, da nossa essência, do nosso chamado, por que nós somos chamados, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar de maneira especial na vida desses teus filhos, ó Pai, de cada aluno, de cada aluna que está assistindo. Em nome de Jesus, ó Pai, fala com eles, ó Pai, toca no coração deles, como o Senhor já tem falado comigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente, glória a Deus. É isso aí, galera. Nós vamos falar hoje essa segunda aula, né? Como na semana passada, são aulas mais objetivas, aulas mais diretas. Talvez aí no seu PDF você fala, William, eu tô com algumas coisas aqui. Gente, eu olho aqui, mas eu tenho que olhar aqui, né? O que está acontecendo, talvez, né? Com a minha vida, com a tua vida, com a minha vida, com a sua vida, porque nós estamos vivendo um tempo tão complicado. Se você parar para falar, William, como é que eu vou evangelizar em meio à pandemia, queridos? E, na verdade, o Senhor nos traz uma direção para esse tempo, né? Nós não estamos vivendo à toa, você não está vivenciando isso à toa, porque eu estou passando pela pandemia ou algo parecido, não. O Senhor ele tem propósito para todas as coisas, eu tenho certeza disso. Então, um desses propósitos é para que a gente consiga realmente, né, estar falando mais da palavra, falando mais do amor dele, né? Então, assim, que em nome de Jesus você possa receber essa aula como algo do céu para a tua vida, amém? Vamos lá? O Espírito Santo nos move e nos motiva para o evangelismo. Como os apóstolos que no dia de Pentecostes foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar da salvação, assim também nós, motivados pelo mesmo Espírito, devemos levar a palavra de Deus para que aqueles que aceitarem andem como nós, em novidade de vida. Olha que maravilha. O que podemos ler em todo o livro de Atos dos Apóstolos nos revela a obediência deles em relação à grande comissão, a qual Cristo ordenou antes de subir ao céu. Em relatos com os escritos de Atos 16 e 17, entre outros, vemos Paulo sendo orientado pelo Espírito Santo a visitar ou não vários lugares, por exemplo, levando a palavra de salvação, né? Então aquilo aconteceu em Atos, né? Em Atos ali, no livro de Atos tem muitos relatos sobre salvação, né? E aí o que acontece? Nós contemporaneizando esse tempo, trazendo para cá, para frente esse tempo, nós vamos entender o porquê que nós devemos evangelizar, na verdade. Primeiro, porque Deus ama a humanidade. Repita comigo, Deus ama a humanidade. Deus ama a humanidade. Sim. Nós temos vários relatos aqui, né, em vários versículos que podem nos mostrar um pouco melhor isso, né? Ele provou-nos o seu amor enviando-nos o seu Filho. O Senhor, Deus, ele deu o seu único, unigênito, né, seu único Filho para morrer por mim, por você, querido. Então, assim, não é à toa que nós temos Cristo como nosso maior presente. Na é verdade, eu quero ler aqui uma referência aqui para vocês, né, que diz o seguinte: e entoaram um novo canto dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, como teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda a tribo, língua, povo e nação, né? E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse, né? Capítulo 5, do 9 ao 10, diz isso, na verdade, onde mostra essa prova, essa essência da prova do amor de Deus por nós, né? Da entrega do seu Filho, né? Que o Senhor Deus, ele deu o seu Filho para mim
e para mim e para te salvar. Entenda isso. Não é só por mim, nem só por você, foi por todos nós. Na verdade? Então, assim, por que nós devemos evangelizar? Falamos agora, porque Deus ama a humanidade. 2, Deus não tem prazer na morte do ímpio, e é verdade. Eu vou ler aqui um versículo que diz o seguinte, gente, em 2 Pedro: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, né, para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento, né? O Senhor ele não tem desejo, né? Ele não tem prazer na morte do ímpio, né? Então, quando nós falamos sobre isso, queridos, olha que interessante. Nós entendemos que o Senhor ele nos dá essa oportunidade todos os dias, né? Ele permite com que eu e você a gente fale do amor dele para que outras vidas sejam alcançadas. É propósito dele, sabe? Só que para isso eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua. Nós temos que fazer o quê? Cumprir a nossa missão, que é o ID, o nosso ID, né? ID por todo mundo. O ID está dizendo que eu tenho que pregar o evangelho para todos que eu conheço, para a maioria, para quantas pessoas você puder falar de Cristo, né? Faça isso, querido. É a nossa missão como cristão. Eu já disse isso em outras aulas e eu sempre repito isso. Então, se nós temos uma missão, mas eu não sei qual que é o meu ministério, eu não sei qual que é o meu chamado. O maior de todos é esse, é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é verdade? Então, vamos lá. Só relembrando o seguinte. Acabei de dizer que devemos evangelizar porque Deus ama a humanidade, na letra A. E na letra B, Deus tem prazer na morte do ímpio, né? Então, assim, ele provou seu amor e Deus tem prazer na morte do ímpio. Então, Deus ama a humanidade. O número 2 é por obediência. Então, se você parar e analisar, William, nós devemos evangelizar por obediência? Sim, devemos. Deixa eu te explicar. Aqui nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5 alternativas dentro da obediência. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a ordem, ou seja, é imperativo. Precisamos fazer discípulos e tornarmos pescadores de homens, testemunhar, frutificar e cooperar com Deus para a salvação de todos. Olha que interessante. Então tudo isso é por obediência, né? Porque é imperativo ele. A Bíblia nos fala sobre isso. Sim, eu quero relatar aqui para você, né, um versículo que diz o seguinte: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Olha isso, gente. E quem não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E em meu nome expulsarão, né, demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, né? É uma ordem, o Senhor está dando uma ordem, né? O Senhor tá nos garantindo a vitória, né? Nós precisamos fazer discípulos, precisamos ser pescadores de homens. William, como nós fazemos isso? Pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho do Senhor. À luz do evangelho, queridos, quando você começa a viver uma vida na presença de Deus, vivendo uma vida lendo a palavra de Deus, sabe? Vivendo a palavra de Deus, algo começa a mudar dentro de nós. Nós não conseguimos ficar como nós éramos antes, inaptos, sem fazer nada, na zona de conforto. Não conseguimos, queridos. É algo assim que vai muito além de tudo isso. Olha que interessante. Então, assim, quando nós entendemos que nós somos feitos pescadores de homens, Williams, para quê? Para realmente tirar essas pessoas do pecado, tirar essas pessoas do mundo, sabe? E como que eu faço isso, Williams? Gente, eu citei esse exemplo na semana passada. Comece a orar, pedir ao Senhor estratégias para que você comece a ganhar esses homens, essas pessoas para Cristo. Na verdade, volto a dizer, nós estamos numa época de pandemia. Então, querido, por exemplo, hoje a rede social é uma maneira, uma estratégia top para você poder ganhar alguém para Cristo. Sério, é sério. Sabe? Eu vou dar uma coisa que eu faço para poder levar o nome do Senhor, né? Além das minhas redes sociais, eu, por exemplo, eu gosto de ter as minhas listas de transmissão. Eu sempre que o Espírito Santo me leva, me move, eu gosto de orar por essas pessoas. Então, assim, normalmente na madrugada, ou de manhã, ou assim, um momento que eu esteja, né, eu coloco lá para gravar e oro por essas pessoas. William, mas você ora? Sim, são pessoas do meu convívio e outras não, mas que está ali na minha lista de transmissão. E assim, e a minha oração é uma oração direcionada para que o Senhor ajude nesse tempo, para que o Senhor dê vitória nesse tempo, né? Claro, você tem uma oração específica de um pedido que nós recebemos, nós oramos especificamente, mas do modo geral a gente sempre ora para abençoar, para Deus nos levantar, nos dar vitória, nos encorajar, porque é o que nós precisamos nos dias de hoje, querido. Então, assim, é uma estratégia,
sabe? Mas estou te dando uma estratégia para você pescar homens, para você pescar almas para o Senhor, na verdade, para eles entenderem que eles são importantes, que há alguém aqui que está orando pela vida deles, que sou eu e é você. Né? Então, quando nós colocamos diante do Senhor esse desejo, o Senhor nos traz as estratégias. Olha que interessante, não é verdade? Então tudo isso é muito bom. Testemunhar através da nossa vida, através dos nossos atos. É dessa forma que nós testemunhamos, na verdade. Porque não adianta de nada falar aqui com vocês do amor de Cristo e não sei o que eu sou cristão, se eu não der um bom testemunho. Vocês concordam comigo? Eu preciso dar um bom testemunho como? Através da minha vida, através da minha palavra, do meu comportamento, das minhas atitudes. Então através de tudo isso eu estou sendo avaliado pela sociedade, pelo mundo lá fora. Né? A Bíblia fala que nós somos, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então nós somos vistos, não só pelos de dentro, mas pelos de fora também. Não é verdade? Então, assim, que a minha e a sua vida possa estar no centro da vontade de Deus, para que a gente realmente possa ser visto como alguém que realmente faz a diferença, que leva a luz para fora, né? Que é sal, que dá gosto. Né? Então, assim, que a minha vida e a sua vida possa estar escalada aí, né, nessa situação. Nós possamos estar sempre direcionados por isso. Deixa eu só arrumar aqui a luz, gente, que tá um pouco ruim, eu acho. Acho que tá melhor. Tá dando uns reflexos aqui por causa da luz aqui atrás. Beleza. Vamos lá. Testemunhar, acabei de falar, né? Frutificar, isso é muito importante. Eu sempre digo isso. Sempre que eu digo uma coisa, eu falo. Nós temos que ser frutíferos. Querido, árvore que não dá fruta é cortada e jogada fora. A palavra de Deus já diz isso. William, então você está me dizendo sim, eu estou te dizendo que nós, como cristãos, precisamos frutificar. Dentro da nossa casa, da nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que nós estejamos, nós temos que frutificar. Temos que levar, temos que falar do amor de Deus. Amém? Então que esse fruto ele realmente venha aparecer na minha vida e na tua vida, não é verdade? Que a gente realmente possa entregar para o Senhor os melhores frutos. Amém? E cooperar com Deus para a salvação de todos, né? 1 Coríntios 3,9 diz exatamente isso. Porque de Deus somos cooperadores. Louvará de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos casa de Deus, né? Edifício de Deus sois vós. Então nós temos que cooperar, né? Eu tenho certeza, querido, eu sempre digo isso. O Senhor, ele conta comigo e conta contigo para essa obra. Nós somos chamados para esse tempo. Então vamos fazer, né? O Senhor nos chamou, o Senhor confia, Ele acredita em nós. Então vamos entregar a nossa melhor semente, o nosso melhor fruto ao Senhor. Amém? Então, assim, nós temos, Deus, ele ama a humanidade, né? Então, e nós fazemos, por que nós falamos, por que nós evangelizamos, acabei de dizer, por obediência, e dentro da obediência nós temos isso, porque é imperativo, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque nós precisamos fazer discípulos, acabei de falar isso, porque nós precisamos testemunhar através das nossas vidas e atos, precisamos frutificar, entregar ao Senhor aquilo que nós temos colhido, temos pescado, entregar ao Senhor, né? E cooperar, porque é justamente isso. Eu acredito que o Senhor, ele conta muito conosco nesses últimos tempos. Amém? Então, e também mais um item aqui, que é a necessidade de receber a salvação, né? Nós precisamos evangelizar porque nós temos a necessidade de receber a salvação. Olha o que diz aqui: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Salmo 5:5. Portanto, olha assim, e vós, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo aqui de Romanos 2,12 é um versículo que eu amo muito, né? Que para nós não ficar estagnado, né? Mas aqui, gente, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então assim, realmente, se nós não renovarmos a nossa mente, querido, né? Se nós não tivermos essa necessidade, nós vamos estagnar, nós vamos parar, e aí a gente não frutifica, a gente não faz nada, a gente fica parado no tempo. Então assim, que em nome de Jesus, essa necessidade ela possa falar mais alta nas nossas vidas, amém? Homens precisam de Cristo para se salvar-se, só há um caminho, só há um mediador. Então tudo isso você tem aí as referências bíblicas, né? Aqui no 4 tem o valor do homem, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. Olha isso, né? Que daria um homem em troca de sua alma? Marcos 8, 36, 37, tá certo? Jesus pagou o preço com vida, né? E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar e abrir os 7 selos, porque foste morto com teu sangue e compraste para Deus o que procede de toda a tribo, língua, povo e nação, né? Fomos comprados,
por alto preço, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:20. Então, assim, queridos, né, qual é o nosso valor? Qual que é o meio e o seu valor? Né? Então, o Senhor ele deixa isso bem claro aqui, porque também não adianta a gente falar do Evangelho, ganhar todo o mundo, ganhar pessoas e perder a nossa salvação. Né? Então, qual que é o nosso valor? Isso está bem claro hoje na lição para nós. Né? Pregar o Evangelho é a nossa responsabilidade, também é um privilégio. Como crerão? Né? Como crerão se não há quem pregue? Se eu e você não se disponibiliza, como que a gente quer que haja essa colheita? Né? Então nós precisamos semear, a gente precisa levar esse Evangelho. Né? A, B, avisar do perigo. Né? Atalaia, somos devedores, homens ganham homens, e anjos queriam evangelizar. Olha só, anjos queriam evangelizar, né? A eles, profetas, foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam coisas que agora vos foram anunciadas, para que eles, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho. Coisas essas que os anjos anelam em prescrutar. Olha isso, né? 1 Pedro 1,12. Não são todos eles os anjos espíritos, ministros enviados para serviço e a favor do que não há de herdar a salvação? Olha aí, gente, até os anjos, ele tem esse desejo, né? Compartilhar, né? Nós precisamos compartilhar, servir a nossa própria geração. Eu estou adiantando aqui porque essa aula é bem, com muitos tópicos, né? Demonstração de sabedoria, né? E o último, são o sétimo passo, que são os resultados produzidos com tudo isso. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente falou aqui, que a gente comentou rapidamente, passando por cada tópico, tem um resultado, né? Então, crescimento espiritual. Então, se nós continuarmos e empenharmos de nos disponibilizarmos em fazer tudo isso, haverá crescimento espiritual. Se não, diz aqui 1 Coríntios 9:2, se não sou apóstolo para outros, certamente sou para vós, porque sois o selo do meu apostolado no Senhor. Olha isso, o resultado, alegria no céu. Digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, quando você ganha alguém, né, e quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu, há um júbilo no céu, né, edificação da igreja. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então, quando você ganha alguém para Cristo, há uma edificação na igreja também. Estímulo a outros irmãos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha só que maravilha. E seremos abençoados. Aí nós temos muitas referências aqui, né? Receberemos um galardão. Ira, o que é isso, receber um galardão? Meu querido, como se você fosse... o galardão é uma premiação que você terá por tudo aquilo que você tem semeado e plantado aqui nesse tempo, né? Olha só, não dizei vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejavam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte. E se alegra tanto o semeador como o ceifeiro. Né? João 4, 35, 36 diz isso. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada própria fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém e sobre o fundamento a edificou, esse receberá o galardão. E se a obra de alguém queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como através do fogo. Né? Daí nós temos também várias referências aqui, 1 Coríntios 9:16, 24 e 27, né? Você tem várias referências aí. Né? Mas assim, um dos maiores resultados é isso, né? Você vai receber um galardão, você vai receber uma recompensa por tudo isso. Né? E muitas vezes a gente esquece dessa parte. Queridos, nós estamos chegando no fim, né? William, no fim da aula? Não, também, mas no fim dos tempos, nós estamos no fim dos tempos, sabe? O Senhor nos chamou para essa grande obra, então assim, Ele conta comigo e contigo, sabe? Eu não tenho que ficar lendo um monte de tópico para mim e para você entender que nós, já como cristãos, que nós temos que fazer a nossa parte, sabe? Que tudo isso vai gerar um resultado e positivo, mas todo esse processo é nós que temos que atravessar, eu e você. Sabe, o Senhor confia, o Senhor acredita em nós. Então, que em nome de Jesus, a gente deixa a preguiça de lado, a gente deixa o medo, a dúvida, o questionamento, e a gente realmente se lance em fazer isso. O Senhor conta comigo e com você nesse tempo, amém? Que você possa realmente se dispor a pregar, a anunciar o Evangelho do Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. Essa é a nossa aula de hoje, uma aula rápida, objetiva, mas eu tenho certeza que é uma aula que vai queimar no seu coração, vai te incomodar, vai te tirar da zona de conforto para que você possa ganhar muitas vidas para Cristo e testemunhar e compartilhar esse testemunho conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?
Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, obrigado por essa aula, por essa disposição, obrigado, Senhor, por essa direção, ó Pai. Que nós possamos estar cada dia mais, Senhor, cientes que nós somos chamados, ó Pai, para anunciar, para pregar o Teu Evangelho, Senhor, que nós possamos realmente ser, ó Pai, nesse tempo, ó Deus, chamados para poder cumprir o Teu propósito, Senhor. Faz de nós, ó Pai, trabalhadores para o Evangelho, Senhor, de maneira, Senhor, que nós possamos realmente, Senhor, mostrar o Teu amor através das nossas atitudes, ações e principalmente através da palavra do Senhor. Nos use poderosamente nesse tempo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, que você possa entender que em nome de Jesus, Cristo conta comigo e contigo para esse tempo, eu tenho certeza disso, né? Assim como foi falado na aula anterior, da paixão pelas almas, né? Que esse item, William, por que evangelizar? Por que eu tenho que evangelizar? Porque é isso, é imperativo, o Senhor espera isso de nós, sabe? Porque nós somos obedientes, por tudo isso, porque nós necessitamos da salvação, então entenda isso. Nós fomos chamados para isso. Amém? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo ele possa ministrar de maneira sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula.